Dia 11. Tornando-se amigo de Deus. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: Deus Todo-Poderoso anseia ser seu melhor amigo. No Éden, vemos um relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não exigiam rituais, nem cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus, e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, ter medo de Deus não é amizade. Era mais comum no Antigo Testamento. Então, Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados na cruz. O véu do templo, que simbolizava nossa separação, Deus foi resgatado de cima e abaixo, indicado que o acesso direito a Deus estava novamente disponível. Ao contrário, aos sacerdotes do Antigo Testamento, que Deus precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus. Hoje podemos entrar na presença dele em qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez por nós, tornando um amigo de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigo dele. Um antigo hino. Em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia de 3 pessoas da Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: Já não os chamam de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência aos padrinhos de casamento e ao currículo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em um corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direito a ele e as informações confidenciais. Que Deus queira como um amigo íntimo é difícil de entendermos, mas a Bíblia diz: Ele é Deus, que zela todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que conhecemos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez criaturas, não a criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com todo o espaço e tempo para a vida, em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo.
Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, que são coisas que me agradam. É difícil imaginar como é possível sua amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente. É um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criação, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer um fato de querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja, em vez uma semana ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é contribuída quando compartilhamos com Ele todas as experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer que mais que um compromisso em sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas, até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que faça ou pense em cada momento. Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirija, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, segundo o exemplo de Jesus, você precisa ter um tempo a sós com Deus, mas isso se oferece somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que fez ou faz pode ser passar tempo com Deus, se ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver constante conversar com Deus estimula a prática da presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar a mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em ato de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que faz, ou seja, o que você normalmente faz. Por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo para fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença a todo tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele precisou participar de retiros espirituais e especiais. Esse procedimento é ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual comparecia, mas atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar que você está neste exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia. Em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas para manter foco e neutralizar
divagações, ele dizia: não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são frequentes para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de outros séculos, reveste de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Deus num sussurro. Tu estás comigo. Recebo tua graça, dependo de ti. Quero conhecer-te. Pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlar. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver, assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade. Você deve se disciplinar apenas em Deus em diversos momentos do dia. Só precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que estabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem fazer para liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus. Em todos, não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus quando nos sentimos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas uma consciência contente da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração, por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Este é o que chamamos de meditação. A Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem é Deus, o que ele fez e o que ele disse. É possível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que conheça. Você não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que se Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra, e até hoje Deus utiliza esse método, embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isto é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Quando você sabe se preocupar, então sabe meditar. Basta
que se desvia a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar a palavra de Deus, menores serão suas preocupações. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que você fale com você. Ambas são essenciais para que você se torne um amigo do Senhor. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus quer ser seu melhor amigo. Versículo para memorizar. O Senhor é amigo chegado de quem respeita e lhe obedece. Salmos 25:14. Pergunta para meditar. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia?